e amigos da TV Massiva, estamos aqui no Fórum de Ourinhos, onde os juízes e promotores vão se pronunciar e ler uma nota de repúdio que aconteceu na calada da noite na Câmara dos Deputados Federais, onde as 10 medidas que seriam votadas contra a corrupção tiveram apenas 5 das medidas votadas, e uma delas tenta barrar o trabalho da Lava Jato, principalmente da Lava Jato, que está investigando os políticos corruptos. Conforme por a reportagem, um dos deputados que pertence à nossa região também teria votado a favor da lei que tenta calar os juízes e promotores. Vamos acompanhar a entrevista. Essa aprovação aí dessa lei anticorrupção, né, incluindo o judiciário nesse meio, foi uma retaliação? O senhor também vê dessa forma? Eu vejo dessa forma. Eu fico triste que no momento, a primeira pergunta que tem que ser feita é a seguinte: era o momento de se tratar desse assunto? Será que os nossos legisladores no âmbito federal estariam hoje intimamente ou legitimados diante do momento e das investigações em curso, mexer num sistema que tem que ser visto com calma, que já existe punições para os abusos de autoridade, seja do Ministério Público, seja da magistratura, de qualquer autoridade pública? Existe. O que se pode ventilar futuramente, não é o momento, é um aperfeiçoamento disso em casos pontuais, mas não da forma que foi colocada. Eu tenho a convicção, pelo que assisti, pelo que tenho visto nas mídias sociais, eu tenho a plena convicção de que houve uma retaliação em razão do que vem sendo descoberto pela operação denominada Lava Jato. Não tenho dúvida disso. E fico triste de ver algumas pessoas colocando nas redes sociais que os membros do Ministério Público, os magistrados, não deveriam se rebelar contra essa atitude, porque nem eles estão acima da lei, ou seja, que nós estaríamos acima da lei. Nós sempre respeitamos a lei. Nós temos leis que punem o membro do Ministério Público, o magistrado. Então não existe esse sofisma de que esses agentes políticos, como nós, estaríamos acima da lei. Ao contrário, já existe lei extremamente severa que pune qualquer tipo de abuso. Não só abuso no aspecto judicial, mas o abuso também administrativo. Os promotores de justiça são correcionados permanentemente pelos procuradores de justiça nas suas manifestações. E mais do que tudo isso, nós temos os nossos maiores corregedores, que é o povo. Qualquer um do povo pode apresentar uma representação aos órgãos de correição, tanto do Ministério Público quanto da magistratura. Então, se eventualmente um promotor de justiça, um juiz de direito comete um abuso, qualquer um do povo pode representar contra esse profissional nas corregedorias respectivas e pedir a tomada de providências. As nossas leis orgânicas já prevêem as sanções e, no caso do cometimento de um crime de abuso de autoridade, nós estamos sujeitos à legislação penal como qualquer outro cidadão, com uma única diferença: nós seremos julgados de uma forma muito mais rigorosa, não por um juiz singular, mas pelo Tribunal de Justiça do Estado. Então, já existe, como eu já disse, todo um ordenamento jurídico que prevê e que contém normas de previsão de correição da atuação dos juízes e promotores, dos procuradores, dos juízes federais de todo o país. E agora, com essa, digamos, desfiguração do projeto de lei votado, digamos, na calada da noite, né, como foi falado aqui, quando o país todo se comovia pelo acidente de Chapecó, o que isso agora representa para vocês? Digamos assim, é um retrocesso em toda aquela luta da campanha pelos as 10 medidas contra a corrupção? Na verdade, a maioria dos senhores deputados aproveitaram sorrateiramente a proposta de lei anticorrupção apresentada pelo Ministério Público Federal, e ela deformou totalmente as propostas. Primeiro aprovaram, numa atitude, a meu ver, demagógica, apenas para transparecer a opinião pública que realmente estavam querendo combater a corrupção. Depois apresentaram uma emenda que desfigurou totalmente a proposta, de maneira a cercear mesmo, e digo mais, intimidar os magistrados e os procuradores e promotores de justiça.
Na verdade, a gente sabe que tudo isso foi direcionado mesmo à Operação Lava Jato. O magistrado que eles visavam atender é o juiz Sérgio Moro, que eles querem atingir. Os procuradores que eles querem atingir é o Deltan e os demais procuradores que atuam na Operação Lava Jato. Então, o objetivo é estancar a sangria, para usar uma expressão já utilizada pelo Romero Jucá lá numa gravação que foi captada. Então, o objetivo é estancar mesmo o combate à corrupção no Brasil. É claro que atinge a todos se isso fosse aprovado. E o pior é que novamente na calada da noite, isso na noite de ontem, o senador Renan Calheiros tentou novamente, sorrateiramente, instituir um regime de urgência na tramitação desse projeto. Felizmente, os senadores, talvez tocados pelo absurdo e talvez já atingidos pela opinião pública, eles rejeitaram o regime de urgência e isso tudo não passou ainda ontem. Agora, o que nós precisamos é que a opinião pública seja bem informada a respeito da gravidade disso tudo e chame para si a atuação de combate a este absurdo, a esse cerceamento, a essa intimidação do sistema de justiça do país. É o mínimo que se espera, que se pode imaginar numa situação de tamanha adversidade como nós estamos passando atualmente. O Poder Judiciário, o Ministério Público, eles têm que se posicionar, têm que ter uma atitude firme, têm que levar à população a extensão, a gravidade do momento que nós estamos passando. A sociedade tem que ser devidamente esclarecida de todos os malefícios que vão ser causados em função da possibilidade desse projeto se transformar em lei. E isso afeta todos nós, não apenas juízes, promotores, mas a sociedade, que vai perder a sua garantia no sentido de ver que os processos têm começo, meio e fim. A aprovação pela Câmara desse projeto coloca os juízes numa situação de risco. Uma das maiores, se não a maior garantia que a sociedade tem hoje é do juiz ser independente. E esse projeto de lei tira a independência do juiz. Não pode, em hipótese alguma, se admitir que uma sociedade tenha juízes que não são independentes. O senhor acredita que se esse projeto voltar para a Câmara, os deputados podem rever a posição? Eu tenho que acreditar, primeiro, porque é um projeto totalmente fora da realidade. Segundo, a sociedade também já não suporta mais isso, então ela vai se mobilizar, ela vai usar dos mecanismos que existem no sentido de pressionar os deputados a reverem isso. Então o primeiro passo é que os senadores não aprovem o projeto da forma como passou na Câmara. Façam as modificações, as adaptações que devem ser feitas. E, obrigatoriamente, esse projeto volta para a Câmara. E aí vai se ter oportunidade de rediscutir, principalmente essas questões que afetam a independência do Judiciário e do Ministério Público. Com o desfecho desse projeto, né, nós não esperávamos que fosse desfigurado de tal forma. E é por conta disso que nós estamos fazendo esse ato público aqui em Ourinhos, em diversas cidades do estado de São Paulo, para alertar a população, para manifestar que todo o judiciário, todo o Ministério Público, em todas as esferas, federal, estadual, trabalhista, está se sentindo indignado com essas medidas que estão sendo tomadas. Eles aproveitaram um momento de comoção nacional para colocar esse projeto em votação? O senhor acredita nisso?
A votação foi muito rápida, né? Se deu na madrugada e somente também não houve a votação no Senado, porque felizmente o requerimento para que a matéria fosse votada em caráter de urgência foi rejeitado. O senhor espera que essa lei não passe pelo Senado, ou caso passe, o presidente possa vetá-la? Nós esperamos que o Senado refletirá com mais calma, com mais pesar a respeito dessas medidas que foram aprovadas e cremos que no próprio Senado isso se reverta. TV Massiva, para você e para o mundo.